Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 11 do curso de Física Moderna 1 do segundo semestre do ano de 2020. O tema da aula de hoje é Física Atômica, o átomo de hidrogênio. Parte 1. O curso todo de Física Moderna 1 nos preparou para esse momento, para essa aula e a próxima. O que nós queremos fazer aqui é resolver o átomo de hidrogênio usando a teoria de Schrödinger. Então, nessa aula, nós vamos ver como resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Vamos ver o processo de separação de variáveis. E nessa aula em específico, a gente vai achar a solução da parte angular. Daqui a pouco vocês já vão entender o que isso significa. E aí, nós vamos ver a quantização do momento angular dentro da teoria de Schrödinger. Nesse mesmo curso, algumas aulas atrás, nós vimos o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Ele era um modelo que tentava complementar o modelo de Rutherford, que era um modelo planetário, na tentativa de explicar por que os elétrons eles ficam em órbita em torno do núcleo sem colapsar para o núcleo, sem perder energia por emissão de radiação. Existia uma série de postulados de Bohr, mas o principal que cabe aqui nesse contexto é o da quantização do momento angular. Porque quando você quantiza o momento angular, basicamente você está impondo que os elétrons só podem orbitar aquelas trajetórias que tenham um comprimento no qual caibam um múltiplo inteiro de comprimentos de onda de de Broglie. Então, basicamente, a gente chegou em soluções como essas daqui, onde as ondas dos elétrons ocupam condições estacionárias, então elas oscilam sem haver um movimento aparente, mas aqui está a explicação do Bohr para as órbitas dos elétrons em torno do núcleo. Mas como nós vimos, esse aqui são os conceitos da antiga mecânica quântica e eles são passíveis de crítica. A principal delas é porque que os elétrons têm que desempenhar órbitas bidimensionais como essas daqui. Mas isso a gente vai resolver agora, quando a gente resolver o átomo de hidrogênio com a teoria de Schrödinger. Mas para isso a gente vai precisar ajustar o nosso sistema de coordenadas. Até agora no curso o que a gente usou foi o sistema de coordenadas cartesiano, x, y e z. Aqui a gente vai resolver o átomo de hidrogênio, a gente vai usar o potencial coulombiano do núcleo. Então a gente tem aqui que o potencial vai ser uma constante dividido por R. Essa constante aqui ela está denotada como K, mas ela engloba a constante elétrica e o produto das duas cargas, do núcleo e do elétron. Mas esse aqui é o potencial coulombiano para o núcleo. E como vocês podem ver, ele tem simetria esférica. Então é mais adequado que a gente trabalhe num sistema de coordenadas esférico. Aqui essa figura ela mostra como funciona esse sistema de coordenada e quais são as transformações de troca de sistema de coordenada. Então aqui nós temos os três eixos das coordenadas cartesianas, x, y e z. E se a gente quiser denotar a posição de um ponto P nesse espaço, a gente só precisa dessas três coordenadas. Mas, no sistema de coordenadas esférico, a gente vai denotar a posição do ponto P pelos números r, θ e φ. Então r é o módulo desse vetor desenhado em azul, θ é o ângulo que esse vetor faz com o eixo z, e φ é o ângulo da projeção desse vetor em relação ao eixo x. Então, se a gente olhar aqui, o r vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Θ vai ser o arco cujo cosseno é igual a z sobre r. E φ vai ser o arco cuja tangente é y sobre x.
Aqui estão as transformações inversas, né, para as coordenadas cartesianas. É importante a gente caracterizar aqui esse range, o intervalo de valores que essas variáveis podem ter. R pode assumir valores entre 0 e mais infinito, θ pode assumir valores entre 0 e π, e φ pode assumir valores entre 0 e 2π. Por que aqui nesse caso o θ só vai até π? Né? Então, se a gente olhar nessa figura, o θ é esse ângulo aqui, entre o vetor azul e o eixo z. Né? Então, ele sendo zero, seria a situação desse vetor azul apontando aqui na direção do z. Quando ele for π, é a situação desse vetor azul apontando para baixo. Aqui, né? Todos os valores intermediários eles estariam nessa posição aqui. Já o ângulo φ, ele dá conta desse ângulo da projeção aqui. Então, ele sendo zero, ele está aqui nesse eixo. Né? Quando você vai para 90, ele está aqui. 180, ele está apontando lá para trás. 270, ele está apontando para cá. E 360, que é o 2π, ele está apontando aqui de novo. Né? Então, esse ângulo θ ele só precisa ir de 0 a π, porque o ângulo φ vai de 0 a 2π. Né? Então, todas as possibilidades são cobertas por esses dois intervalos, por essas duas variáveis aqui. Muito bem, nós vimos na aula passada a equação de Schrödinger para 3 dimensões, a gente resolveu o potencial da caixa tridimensional, né? E a gente viu lá que tinha que substituir aquela derivada segunda em função de x na equação diferencial de Schrödinger por um operador laplaciano. Né? Naquele caso, a gente substituiu pelo laplaciano em coordenadas cartesianas. Aqui a gente tem que substituir pelo laplaciano em coordenadas esféricas. E o laplaciano em coordenadas esféricas é tudo isso aqui. Né? É possível demonstrar isso aqui, mas eu não vou fazer isso. Você também pode encontrar isso aqui em diversas tabelas. No próprio livro do Griffiths, de eletromagnetismo, tem uma tabela do gradiente em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, e também do laplaciano. Né? Então lá é uma boa fonte para você recuperar esses valores, né? Essas expressões. Mas, veja só, substituindo esse laplaciano na equação de Schrödinger, a gente chega nessa expressão gigantesca aqui. Né? Então aqui nós temos uma derivada, um termo que depende de duas derivadas em relação a r, aqui um termo que depende de duas derivadas em relação a θ, e aqui um termo que depende de duas derivadas em relação a φ. Então essa aqui é a equação de Schrödinger que nós temos que resolver para o potencial coulombiano. A gente tem que substituir o potencial coulombiano aqui. E como é que a gente resolve essa equação diferencial? Basicamente, é fazendo o que a gente fez até agora no curso. Né? Pelo menos 2 vezes a gente já fez isso. Né? Que é adotar o procedimento da separação de variáveis. A gente já fez isso para separar a parte temporal da parte espacial da equação de Schrödinger, obtendo a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? E também a gente já fez para a caixa cúbica, quando a gente fez a separação das variáveis. Né? A gente vai fazer isso de novo aqui. Ela é um pouco mais complicada, né? Mas a gente se dedicando, a gente vai conseguir chegar até ao final com sucesso. Né? A gente vai ver que algumas das equações diferenciais, quando a gente fizer a separação, vão ter funções especiais como solução. Portanto, a gente vai ter que revisitar o nosso zoológico das equações diferenciais. Né? E nós vamos ter equações diferenciais para a parte angular e para a parte radial. Né? Então aqui veja que nós temos um termo que depende do R, que é o termo radial, e nós temos aqui 2 termos que dependem dos ângulos. Né? E então a gente vai ter 2 equações diferenciais para a parte angular e uma equação diferencial para a parte radial. Né? E no final a gente vai analisar se a gente tem estados degenerados ou não. Né? Nessa aula aqui, o que a gente vai fazer é resolver essa equação para fazer o desmembramento, o desacoplamento dessa equação diferencial e resolver a parte angular e analisar o momento angular. Então vamos lá.
Para fazer a separação de variáveis, o que a gente tem que fazer é supor que a função de onda ela pode ser decomposta no produto de três funções. A função R maiúsculo, a função F e a função G. Sendo que a função R maiúsculo ela só depende de R. A função F só depende de θ e a função G só depende de φ. Quando a gente faz essa suposição e substitui na equação de Schrödinger do slide anterior, a gente pode chegar nesse resultado aqui. Note que, pelo fato de que nessa suposição apenas a função R maiúsculo depende de R, a gente pode transformar aquela derivada parcial em uma derivada total, e os termos F e G eles podem sair de dentro da derivada. Neste segundo termo, quem sai da derivada são as funções R e G, e no terceiro termo, quem sai das derivadas são as funções R e F. Note que aqui eu estou omitindo as dependências, para uma notação mais sintética. Então aqui nós temos o produto das três funções, multiplicando o potencial coulombiano e a energia mecânica. O próximo passo agora é a gente dividir essa equação diferencial pela função que a gente supôs desde o começo. Quando a gente faz isso, veja só, esse termo f e g vai dar lugar a um termo 1 sobre r. Esse termo r vezes g vai dar lugar a um termo 1 sobre f. E esse termo aqui, r vezes f, vai dar lugar a 1 sobre g. Além disso, eu dei uma reorganizada nos termos aqui e passei tudo que depende de R para o lado esquerdo do sinal de igual e tudo que depende de θ e φ para o lado direito. Veja que a gente já está no caminho certo, porque aqui a gente conseguiu isolar todos os termos de R, que dependem de R, e aqui a gente isolou todos os termos que dependem da parte angular. Mas além disso, esse primeiro termo aqui da parte angular só depende de θ. Só esse terceiro termo aqui que depende de φ e θ, mas a gente vai chegar lá. Bom, nesse ponto do processo de separação de variáveis, o que a gente tem que perceber é que para esse lado esquerdo ser igual ao lado direito para todos os pontos no espaço, para qualquer valor de r, θ e φ, os dois lados da equação têm que ser igual a uma constante. Então é isso que a gente faz. A gente iguala os dois lados da equação diferencial a uma constante e consegue separar as duas. Então agora nós temos duas equações diferenciais, uma só depende de r e outra depende de θ e de φ. Então essa primeira equação já está separada, essa segunda ainda é acoplada. Mas essa primeira aqui a gente já pode reservar, porque ela já está pronta. Agora a gente precisa trabalhar nessa segunda equação diferencial que ainda está acoplada. Para a gente se livrar dessa dependência de θ no termo da dependência de φ aqui, o que a gente faz é multiplicar os dois lados da equação por seno quadrado de θ. Quando a gente faz isso, a gente obtém aqui um termo que depende somente de θ e um outro termo que só depende de φ, igual aqui a uma constante C1 vezes seno ao quadrado. A gente pode rearranjar tudo isso e vai ter que tem um lado da equação só depende de θ e outro lado só depende de φ. E aqui a gente repete o mesmo processo para que essas duas equações sejam iguais em qualquer ponto do espaço, para qualquer valor de θ e de φ, elas têm que ser iguais a uma constante. Então agora a gente vai pegar essas duas equações e igualar a uma constante C2. E agora sim, nós temos as duas últimas equações diferenciais que faltavam. Agora a gente conseguiu desacoplar todas as variáveis. Então, nós estamos de posse de três equações diferenciais, uma radial, duas angulares, sendo que uma é para θ e outra é para φ, e das relações das coordenadas esféricas, sem mencionar o próprio potencial coulombiano. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. O fato do potencial coulombiano ter simetria esférica faz com que ele apareça somente na equação diferencial que depende de R.
Veja só, o potencial só depende de R, ele aparece só na equação diferencial que depende de R. Então, na parte angular, ela não depende do potencial coulombiano. Então, qualquer potencial radial, ele vai apresentar a mesma solução angular que a gente obtiver aqui. Então, nós vamos agora nos organizar para resolver essas três equações diferenciais. Como eu disse, nessa aula a gente vai ficar apenas nessas duas últimas aqui, da parte angular. Mas vamos começar pela mais simples. A gente vai resolver essa equação diferencial para achar os valores de g de φ. E se a gente olhar mais de perto, a gente vê que não só a equação diferencial para g de φ ela é mais simples, como a gente já resolveu essa equação anteriormente nesse curso. Basicamente, ela admite duas soluções, a solução exponencial complexa e a exponencial real. Então, essa equação diferencial a gente já até viu no nosso zoológico de equações diferenciais. O que a gente precisa fazer agora é escolher qual dessas duas funções a gente vai adotar como solução para o nosso problema. E para isso, o que a gente tem que fazer é olhar as condições das coordenadas esféricas. Quais são os intervalos para cada uma das coordenadas. E se a gente for ver, para a coordenada φ, ela só pode estar definida entre os valores de 0 e 2π. E além disso, a função calculada no ponto 0, ela tem que ser igual à própria função calculada no ponto 2π. É o mesmo ponto. Ou seja, devido às condições impostas pela escolha do sistema de coordenadas, essa função g de φ ela tem que ser uma função cíclica. Então a gente tem que pegar a solução que é uma exponencial complexa. Então, quando a gente faz isso, a gente assume que a solução que a gente quer para essa equação diferencial é essa solução complexa dependendo de C2. E pelo fato dela ser periódica aqui, a gente tem a imposição de que esse número que multiplica o φ aqui em cima da exponencial tem que ser um número inteiro. Então, o C2 a gente faz como a gente aplica que ele é igual a menos m ao quadrado, justamente que é para quando a gente substituir aqui, nesse termo de raiz de C2, a gente tenha o número imaginário e o número inteiro multiplicando o φ. Então, voltando para o conjunto de equações diferenciais que a gente já conseguiu resolver uma delas, essa aqui é a mais simples, para o g de φ. Então, ela é exponencial de menos im φ. Na verdade, o menos e o mais aqui tem pouca implicação. Daqui a pouco a gente vai ver que esse m pode adotar valores positivos e negativos. Mas agora, o que a gente tem que fazer é ir para essa segunda equação diferencial. E aqui a gente vê que a gente devia mesmo ter resolvido essa equação de g de φ primeiro, justamente porque a segunda equação diferencial depende do C1 e do C2. E o C2 a gente já obteve nessa solução aqui. Então agora a gente já tem uma parte dessa equação diferencial. Então, indo para essa outra equação diferencial que depende só de θ, a gente pode substituir o C2 como sendo menos m quadrado, e reorganiza essa função para a gente chegar nessa expressão aqui. Veja só, essa equação diferencial a gente não resolveu ainda e ela é bem mais complexa do que as que a gente tem resolvido até agora no curso. Na verdade, se a gente for reparar no nosso zoológico de equações diferenciais, essa fera tem até um olho a mais. Ela é bem mais complicada do que as anteriores. Mas, o que acontece? Essa é uma equação diferencial bastante recorrente em física. Ela já foi dominada, já foi domada por outros cientistas no passado. Então, se você quiser saber como se resolve essa equação diferencial, mais uma vez, você pode olhar os livros de física matemática, como o Butkov e o Rifkin. Aqui o que eu vou fazer é dizer para vocês que essa equação diferencial ela só tem solução se a gente admitir que o C1 é igual a L vezes L mais 1, onde L é um número inteiro.
Quando a gente faz isso e reorganiza a equação diferencial, a gente chega nessa expressão aqui, que é uma expressão bastante grande, e que tem como solução essa outra expressão que depende de uma derivada em termos de cosseno, derivada de ordem L mais M. E essa expressão complicada aqui é uma das tais funções especiais e recebe o nome de função de Legendre associada, ou função associada de Legendre. Essa expressão ela é bastante recorrente em física, né, como a gente vai discutir daqui a pouco. E ela é bastante importante, portanto, é bom que vocês saibam, pelo menos, de onde ela vem. Né? Ela vem daquela solução de equação diferencial ali. Então, voltando ao conjunto de equações diferenciais que a gente resolveu essa segunda equação, né? Obteve essa expressão, que é a função de Legendre associada, né? E agora a gente pode fazer algum estudo a respeito da parte angular. Né? Mas antes eu quero fazer um comentário para vocês. Essa função f e g, quando elas trabalham juntas, né, elas aparecem em vários contextos em física e elas muito provavelmente vão aparecer juntas. Né? O produto delas recebe um nome especial que é harmônicos esféricos. Né? Então essas duas equações dão origem aos harmônicos esféricos. Essas equações aparecem, por exemplo, no eletromagnetismo, aparecem aqui na mecânica quântica, aparecem em solução de equações diferenciais para potenciais com simetria esférica, né, que só dependam do raio. Né. Esses harmônicos esféricos a gente encontra eles por meio de tabelas. Né. Mas uma coisa importante é o seguinte, essa equação diferencial aqui maior, ela é mais complicada que a segunda, né? Mas ela define uma relação entre o número m e o número L. Né? Essa equação aqui ela só vai ter soluções para quando o módulo de m for menor do que L. Né? Então o L tem que ser um número inteiro e positivo, e o m tem que ser um número cujo módulo seja menor do que L. Então olha aqui, tem uma tabela de harmônicos esféricos para os primeiros números de L e M. Né? Então, quando o L é igual a zero, a única opção para o M é ser igual a zero também. Né? Nesse caso, o harmônico esférico é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de π. É igual a uma constante. Olha só. Já quando o L é igual a 1, existem três possibilidades para o M. Ele pode ser igual a zero, daí o harmônico esférico vai ser 1 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre π, tudo isso vezes cosseno de θ. Mas também existem as possibilidades para o m ser igual a mais ou menos 1. Então, os harmônicos esféricos nesse caso seriam menos ou mais, a depender do sinal do m, 1 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2π, seno de θ vezes e elevado a mais ou menos i vezes φ. Também esse sinal a depender se m é positivo ou negativo. Então aqui você pode ver que o m pode adotar sinal positivo e negativo. Né? Mas ele nunca pode ser em módulo maior do que o L. Então, seguindo, o L pode ser igual a 2, nesse caso o m pode ser igual a 0, ou igual a mais ou menos 1, ou igual a mais ou menos 2. O L também pode ser igual a 3, e aí significa que o m pode ser igual a 0, igual a mais ou menos 1, igual a mais ou menos 2, ou igual a mais ou menos 3. Então esses aqui são os primeiros harmônicos esféricos, né? E aqui segue em diante. Né? Mas o que é importante a gente olhar aqui é que essas funções dos harmônicos esféricos elas são tabeladas. E elas só dependem de que a gente saiba quem são os valores de L e M que a gente quer. Agora, a gente, nos próximos slides, vai discutir o significado de L e M. Tá? Mas a representação gráfica dos harmônicos esféricos é mostrada nesse slide. Então, para o caso L igual a 0 e M igual a 0, o que a gente tem é uma função constante. Então,
Nesse gráfico, nessas distribuições, o que é mostrado é a amplitude do harmônico esférico em função do ângulo, né? Então, sendo o harmônico esférico uma constante para todos os ângulos, então a gente tem uma esfera de raio constante. Agora, quando a gente vai para ordens superiores, para L igual a 1, M igual a 0, o que a gente tem, veja só, é uma dependência apenas de cosseno de θ, né? Na direção φ, na direção do ângulo φ, a gente ainda tem uma simetria radial, né? Agora, quando a gente tem o L igual a 1 e o M igual a menos 1 ou mais 1, a gente tem figuras até parecidas, só que rotacionadas. Essas figuras passam a ficar mais complexas quando a gente vai para ordens superiores, né? Formando figuras bastante interessantes aqui. Veja só, nesse gráfico o que é mostrado é que essa parte em tom, esse tom de verde aqui, tom de azul, não sei, seria a parte positiva, seria denotado como uma amplitude positiva para o harmônico esférico, enquanto esse tom alaranjado é uma parte negativa. Só lembrando que quando a gente for calcular as probabilidades, a gente vai levar esse número ao quadrado, né? Então vai dar sempre um valor positivo. Essas figuras elas são bastante importantes para a física atômica, porque elas estão relacionadas aos orbitais eletrônicos. A gente vai ver mais detalhes sobre isso em Moderna 2. Agora, o que eu vou fazer é tentar discutir com vocês um pouco qual é o significado do L e do M, né? Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho na expressão da energia cinética. A energia cinética é o momento ao quadrado dividido por 2m. Mas nesse caso de um elétron orbitando o núcleo, a gente pode decompor esse momento como sendo um momento radial ao quadrado mais um momento tangencial ao quadrado, né? Então aqui seria uma componente do momento que é paralelo ao vetor r e uma componente do momento que é perpendicular ao vetor r, né? Então isso aqui seria a velocidade orbital de giro do elétron, né? Então aqui, olha só, eu reescrevi apenas distribuindo o 2m para os dois termos e eu multipliquei por r ao quadrado em cima e embaixo no termo do momento tangencial. E o momento tangencial vezes o raio é o momento angular, né? Então aqui em cima fica momento angular ao quadrado, né? Então, se a gente pegar essa expressão da energia cinética calculada com o momento angular e substitui na expressão da energia mecânica, a gente obtém isso aqui, né? Então tem um termo da energia cinética que é do momento radial, um termo que é do momento angular e o potencial é igual à energia mecânica, né? Em alguns contextos a gente até chama esse termo aqui de potencial mais a parte angular de potencial efetivo. Mas o que é importante aqui é a gente fazer a mesma coisa que a gente fez algumas aulas atrás, quando a gente foi fazer a determinação dos operadores, né? O operador momento, por exemplo, né? Quando a gente pegou essa expressão da energia mecânica e comparou com a expressão da equação de Schrödinger. Então a gente tem aqui um termo que depende do potencial, um termo que depende do potencial, um termo que depende da energia mecânica, um termo que depende da energia mecânica. Temos aqui um termo que depende do momento radial e um termo aqui que só depende das derivadas parciais de R. Enquanto isso, nós temos todo esse termo grandão aqui, ó, que a gente pode relacionar a esse termo do momento angular, L² sobre 2mr2. Mas veja só que interessante, esse 2mr2 ele também aparece na equação de Schrödinger aqui, né? Então, dessa forma, a gente pode fazer uma atribuição de que o operador momento angular ao quadrado é igual a menos h cortado ao quadrado vezes tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro desse parênteses, né? Então aqui a gente achou o operador momento angular ao quadrado. Ele vai ser útil em algumas situações, não exatamente escrito dessa forma, mas a gente vai reescrever em algum
em alguns minutos, né? O que a gente tem que ver é o seguinte: esse termo do operador do momento angular ao quadrado, ele depende aqui de derivadas parciais em relação a θ e derivadas parciais em relação a φ, mas ele não faz nenhuma alteração na coordenada r, né? Não tem nenhuma dependência da coordenada r. Então, quando eu pego aquela expressão das funções separadas da função de onda e eu aplico o operador momento angular ao quadrado, a gente vê que a parte radial pode ser tirada lá de dentro, né? Sendo que o operador momento angular ao quadrado só é aplicável na parte dos harmônicos esféricos, né? Então, isso aqui tem uma implicação importante que a gente vai analisar agora. Então, se eu pegar aquele operador e aplicar na parte dos harmônicos esféricos, ela vai ser igual a isso aqui. Isso a gente pode tirar do slide 8. Né? Para quem não lembra qual é o slide 8, é esse aqui. Né? Então veja só, a gente tem toda essa parte aqui, ó, é essa parte aqui aplicada ao harmônico esférico, né? Só que dividida pela função ψ, né? Como a gente obteve. No slide seguinte, o slide 9, o que a gente fez foi a atribuição de que esse termo todo era igual a C1, e o C1 é L vezes L mais 1. Né? Note que aqui está faltando esse H cortado ao quadrado, aqui não tem e aqui tem. Né? Então ele aparece nos dois lados aqui, ó, tá vendo? Então, desse slide 8 e 9, a gente pode tirar que o operador momento angular aplicado na parte do harmônico esférico tem que ser igual a L vezes L mais 1, H cortado ao quadrado, vezes o próprio harmônico esférico. Então, aqui está escrito numa notação mais sintética. L, operador momento angular ao quadrado vezes a função ψ, é igual a L vezes L mais 1, H cortado ao quadrado, vezes a própria função ψ. Né? Então, escrito dessa forma, na mecânica quântica, formalmente, a gente diria que a gente encontrou qual é o alto valor do momento angular ao quadrado. Aqui a gente pode simplesmente dizer que a gente encontrou o valor esperado do momento angular ao quadrado. Né? Então, o momento angular ao quadrado vai ser sempre igual a L vezes L mais 1, H cortado ao quadrado. Então, por consequência, o momento angular para o elétron orbitando o núcleo vai ter o valor raiz quadrada de L vezes L mais 1 vezes H cortado. Veja só, isso é diferente da quantização de momento angular obtida por Bohr. Ela diz um valor de momento angular quantizado que é diferente daquele obtido pela aplicação da regra de quantização de Wilson-Sommerfeld. Por um argumento semelhante, olhando lá a equação diferencial e como ela se aplica em cima dos harmônicos esféricos, a gente também pode achar qual é o valor do operador momento angular projetado na direção z, que é relacionado com a equação diferencial para g de φ. Né? Eu não vou fazer isso aqui, vou deixar para vocês treinarem, mas quando você faz, você chega à conclusão de que o alto valor, ou o valor esperado para o operador Lz, é m vezes h cortado. Né? Então, a projeção do momento angular na direção z, que está relacionado com a função g de φ, é sempre m vezes h cortado, sendo que o m pode ser de 0 até mais ou menos L. Né? Então, olha só, sendo o Lz a projeção do momento angular, e ela sendo quantizada dessa forma, significa que o momento angular só pode apontar para algumas direções específicas. Né? Então, acoplado com o slide anterior, ou alguns slides atrás, que é o momento angular, ele também era quantizado, não só o módulo do momento angular é quantizado, como também a sua projeção no eixo z. Então, o módulo do momento angular é quantizado, e a projeção no eixo z quantizada, o módulo e a direção para onde ele aponta. Bom, professor, agora nós vamos determinar as projeções para o momento angular na direção x e y? Não. Por quê?
Porque existe o princípio da incerteza para o momento angular, que diz que a gente não pode determinar as 3 coordenadas do momento angular ao mesmo tempo. A gente só pode determinar o módulo e uma das projeções. E aqui a gente escolheu determinar a posição z. Você pode eventualmente interpretar isso como sendo uma indeterminação nessa precessão desse vetor aqui, né? Então o momento angular ele tem um módulo, ele tem uma projeção em z, né? E os valores de x e y eles variam como representando uma precessão desse momento angular em torno do eixo z. Bom, um resumo da aula de hoje então é que a gente resolveu a equação de Schrödinger para o potencial colombiano, pelo menos uma parte dela. A gente fez a suposição de que essa função podia ser desmembrada em um termo que depende de r, um termo que depende de θ e um termo que depende de φ. Com isso, a gente fez o desacoplamento das equações diferenciais. A gente obteve uma para a direção φ, uma para a direção θ e uma para o r. Né? E nessa aula nós resolvemos a parte angular. Nós encontramos como solução os harmônicos esféricos, e por causa disso a gente acabou encontrando 2 números quânticos, o m e o l, e eles estão relacionados com o módulo do momento angular e com a projeção na direção z do momento angular. Agora falta a gente resolver a terceira equação diferencial, que é a parte radial. Né? Essa aqui é uma equação diferencial bastante mais complicada, significativamente mais complicada do que as outras que a gente resolveu até agora. Né? A gente vai voltar para o nosso zoológico das equações diferenciais e ver a fera com mais número com maior número de olhos que a gente vai enfrentar nesse curso. Parte importante dos resultados da aula de hoje é que a gente viu a quantização do momento angular. Ela é diferente da quantização do momento angular obtida por Bohr. Né? Ela é igual a raiz quadrada de L vezes L mais 1 vezes H cortado. E também vimos que a projeção na direção z do momento angular também é quantizada. Né? Ela pode valer m vezes H cortado, sendo m um número inteiro entre 0 e mais ou menos L. Isso implica numa discretização do vetor momento angular. Né? A confirmação experimental dessa quantização ela vai trazer para a gente um novo paradigma, uma nova informação que vai ser bastante importante para o desenvolvimento da mecânica quântica e para as implicações em física dos materiais, física nuclear, física de altas energias, mas isso a gente vai ver apenas em Física Moderna 2. Agora o que a gente vai se concentrar é em resolver a parte radial para a gente determinar a energia mecânica dos elétrons em cada órbita em torno do núcleo. Por fim, a gente viu o princípio da incerteza para o momento angular de forma bem breve, que diz que a gente só pode determinar uma das projeções do momento angular e o seu módulo. Né? A gente não pode determinar as outras 2 componentes do momento angular. Então, na próxima aula, a gente vai terminar de resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. A gente vai ver a solução da parte radial. A gente vai acabar na quantização de energia. A gente vai ver como a energia é quantizada nas órbitas do núcleo. A gente vai ver os níveis de energia e as linhas de emissão. E, por fim, a gente vai terminar com o modelo total que vem da teoria de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Até a próxima aula.